Boa noite. O Grêmio emenda uma sequência de 6 jogos de invencibilidade depois da retomada do futebol brasileiro. Mas eu queria que tu falasse a respeito da atuação do Grêmio hoje com o PP pelo lado esquerdo, substituindo o Everton. Ele que na saída de campo falou que trocou uma ideia ontem com o Everton. Queria que tu falasse sobre a atuação e a avaliação desse jogador, assim como a atuação do Grêmio como um todo, hoje com o Isaac substituindo o Jean-Pierre e com o Lucas Silva na do Matheus Henrique. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Jéssica, o Grêmio teve bem. Os jogos do Campeonato Brasileiro são todos difíceis, pegados. E a equipe veio de uma decisão, praticamente, na última quarta-feira e se comportou muito bem. E, além do mais, nós estamos sem alguns jogadores importantes. Não estou me queixando, veja bem, mas em termos de entrosamento é totalmente diferente. E o PP já está acostumado com esse grupo, o PP vem jogando com a gente há muito tempo, se comportou muito bem. Eu tenho certeza que nessa sequência de jogos ele tem muito a dar ainda. Mas o mais importante de tudo foi que a gente veio de uma decisão onde o grupo se entregou totalmente na última quarta-feira e hoje se entregou novamente. E nós conseguimos estrear no campeonato com uma vitória. É sempre muito importante você fazer o seu dever de casa. E como eu te falei, então o jogo foi bom, as duas equipes procuraram o gol o tempo todo. O Daíra está fazendo um bom trabalho no Fluminense, a equipe do Fluminense é difícil de ser batida, acho que a maior prova disso foi nas finais do estadual contra o Flamengo. Então nós sabíamos que nós iríamos encontrar bastante de dificuldades, como nós encontramos, mas Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Eu acho que o mais importante de tudo foi que o Grêmio conseguiu os 3 pontos. Renato, boa noite. Gostaria de pedir para você fazer a avaliação de 2 jogadores no jogo de hoje. Primeiro o PP, que tem a missão agora de substituir o Everton, e depois o Isaac, que você escolheu para começar o jogo no lugar do Jean-Pierre. Paula Menezes, RBS TV e Sport TV. O Paulo, os 2 jogadores se comportaram bem, como toda a equipe, né? São jogadores que, por exemplo, o PP, não é fácil substituir o Everton, mas ele se comportou muito bem. Aquilo que eu falei, tem muito ainda para dar, muito a crescer ainda. Ele tem toda a minha confiança, a confiança do grupo. E o Isaac é um garoto que a gente trouxe da base também esse ano. É um garoto que vem treinando bem. A gente vem lapidando esse garoto também. No último Grenal ele entrou muito bem, fez o gol. E é um garoto que tem um futuro muito grande, mas é aquilo que eu falei. É a primeira vez que ele começa uma partida entre os titulares e a única dificuldade que ele encontrou foi o entrosamento, que é uma coisa normal, mas é um garoto que com certeza também vai nos ajudar bastante. Renato, queria que você fizesse uma avaliação para a gente, por favor, da atuação do Maicon, né? O segundo jogo consecutivo que ele tem uma atuação em alto nível. Ele que já se falou muito sobre a condição física, né, que talvez não aguente todos os jogos, mas conseguiu mais uma vez, e é o cara que está, né, conseguindo fazer a regência desse meio campo do time do Grêmio. Diogo Rossi, Rádio Grenal. Diogo, a gente sabe, né, todo mundo sabe da importância do Maicon para a equipe. É um jogador que tem um entrosamento muito bom com o Mateuzinho. O Mateuzinho hoje não estava em campo. O Lucas esteve muito bem, mas são características diferentes. Além do mais, nós não tínhamos o Jean. Então, foi um meio de campo totalmente modificado, mas mesmo assim, mesmo o Maicon tendo uma grande atuação na última quarta-feira no Grenal, além do gol. Hoje também ele esteve muito bem. É um jogador que a gente tem todo o cuidado com ele. E hoje ele praticamente jogou quase que os 90 minutos. E esteve muito bem, até porque nós tivemos essa decisão na última quarta-feira. E 3 dias depois ele estava em campo de novo, nos ajudou novamente. É importante, por isso que de vez em quando a gente dá uma segurada em alguns jogadores, justamente por isso, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro, viagens longas, um jogo atrás do outro, todos os jogos são decisões, a gente só pega times fortes pela frente, times bons, e o cansaço. Então, por isso que a gente tem que ter sempre um grupo bom, um grupo grande, porque daqui a pouco tem que começar a segurar um ou outro jogador, justamente por isso, por causa das viagens e o desgaste, para que esses tipos de jogadores aí, com uma idade um pouco elevada, não comecem a sofrer as lesões. Boa noite, Renato. Zé Alberto, Rádio Gaúcha.
A pergunta é sobre os jogadores até que não atuaram. À medida em que agora tem esses jogos quarta, domingo, o Grêmio teve Grenal, teve o jogo de hoje, é possível ou necessário até modificações para o jogo do próximo meio de semana? Até o que tu pode dizer daqueles jogadores que não atuaram, com quem tu vais poder contar para a próxima partida? Olha, Zé, a gente tem que esperar sempre, né, 24 horas para a revisão médica, porque muitas vezes o jogador sai de campo bem e durante a noite ou no momento que acorda ele acusa um tipo de lesão que não apareceu no dia do jogo. Então, por isso que temos a revisão médica amanhã. Vamos conversar com alguns jogadores mesmo que não tenham tido lesão para saber das condições físicas, justamente aquilo que eu falei, viagem longa, um jogo atrás do outro, o desgaste é muito grande em todos os jogos. A gente vem de uma decisão importantíssima na última quarta-feira, hoje foi mais uma decisão. Então amanhã na revisão médica eu vou conversar com todos eles, saber das reais condições e também desses jogadores que estão entregues ao departamento médico. No caso é o Vitor, o próprio Mateuzinho, conversar com os médicos e o próprio Jean, que está passando por esse problema particular aí, conversar com eles e aí sim, a partir da manhã eu começo a definir a lista de jogadores que viajam para Fortaleza. Renato, boa noite. Eu gostaria de te perguntar sobre esse início de Campeonato Brasileiro que tende a ser muito conturbado, com jogos que não aconteceram nesta rodada, inclusive a situação que a gente acompanhou em Goiânia com a anulação ou cancelamento de Goiás e São Paulo por conta de exames e a confusão também nos resultados desses exames. Você acha que isso vai atrapalhar demais esse início de Campeonato Brasileiro, ô Renato? Jason Lisboa, Rádio Guaíba. Olha, Jason, a gente está passando uma dificuldade muito grande, né? O mundo todo, né? Com essa pandemia. Infelizmente apareceu esse problema aí, hoje do jogo do Goiás com São Paulo. A gente torce que não aconteça mais, mas infelizmente eu acredito que vão acontecer novos problemas justamente por isso, porque a cada jogo o treinador e comissão técnica e jogadores precisam fazer o exame, e esse exame ele é muito chato mesmo, e as críticas já vão começar a aparecer, porque não é fácil fazer esse exame aí não, e aí a cada 3 dias vai ter esse exame. A CBF quer todos os exames no Rio, e aí de repente muitos jogos não vai dar tempo, e se tiver uma zebra como deu hoje lá com Goiás, é difícil de falar se vai ter o jogo ou não. Mas esse não é um problema meu, é um problema da diretoria, do clube, juntamente com a CBF. Infelizmente ninguém quer esse tipo de problema, mas foi um problema de última hora. Mas o que eu quero falar é que novos problemas nós vamos ter, desse tipo e outros tipos. Porque não é fácil você fazer um campeonato brasileiro e a cada 3 dias ter jogos, viagens, exames. Às vezes o exame demora um pouquinho para sair o resultado, às vezes você precisa fazer a contraprova, enfim. Se você jogasse somente nos finais de semana, seria bem mais tranquilo, mas um jogo a cada 3 dias, realmente, vamos ter problema. E eu acho que é importante todo mundo ter essa compreensão, né? Não adianta sair atirando, não adianta sair criticando todo mundo, porque os problemas vão aparecer. A gente está vivendo um novo momento. Então, esses problemas aí pode ter certeza que no longo do campeonato vão aparecer, não vão ser poucos não, pode anotar isso aí. São muitos problemas, e aí tem que ter a compreensão e tem que ter o bom senso também. Renato, hoje mais uma vez a gente teve o gol do Diego Souza decidindo a partida e mostrando a importância do Grêmio ter um centroavante. Eu queria abordar contigo a importância do Grêmio ter um jogador reserva para essa função, já que não tem essa característica no elenco. E te perguntar também sobre o Everaldo, atacante que foi formado no Grêmio, que está hoje no futebol japonês. Qual é a tua análise sobre esse jogador que interessa ao Grêmio? E queria saber se ele te interessa também. Taigor Jank, da Bandeirantes. Olha, Taigo, infelizmente no futebol sempre tem as pessoas que não adianta, né? E é o trabalho de vocês de informarem, mas infelizmente tem as notícias que saem dentro do clube, coisas que não deveriam, né? Então as pessoas gostam de falar, né? Então são coisas que não deveriam sair daqui de dentro. Você falou do Diego,
e falou do Everaldo. Eu já falei para vocês que a gente precisa de mais uns 2, 3 atacantes. Então, sempre com os pés no chão, a gente tem procurado esses atacantes. É um atacante que eu havia pensado nele ainda no final do ano passado, até porque ele foi destaque do Campeonato Brasileiro, jogando pela Chapecoense ano passado, fez muitos gols. E esse ano ele tá no Japão e não é fácil, no momento que um jogador desse foi vendido por uma quantia relativamente boa, você buscar esse jogador. É aquilo que eu falo, é difícil de competir com o pessoal lá fora. Mas a gente vai continuar buscando, e eu espero que as pessoas, seja elas quais forem, fechem a boca, né? Porque é aquilo que eu falo. Se tiver que dar notícia, que dê o treinador então, porque no momento que você pede por A, B ou C, e as notícias começam a sair, esse jogador fica muito mais valorizado. Então acho que o segredo da coisa é fazer a coisa em silêncio, né? Mas tem gente que não adianta, coça demais a língua. Mas vamos continuar buscando aí atacantes. A gente sabe que a gente precisa, até porque praticamente ali de área a gente só tem o Diego. E é importante a gente buscar, não só de área, mas pelo lado também, né? Principalmente agora com a saída do André, com a saída do Everton. Então a gente precisa repor, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato difícil. Temos Copa do Brasil, temos Libertadores. E a gente precisa de reforço sim, até porque até então só saíram. E é necessário a gente buscar para que lá na frente a gente não sinta a falta desses jogadores. Ô Renato, fala um pouquinho mais sobre esse episódio aí do Goiás e São Paulo, porque o protocolo da CBF, ele não obriga todos os envolvidos a testarem para a Covid-19. Isso gera uma preocupação em vocês? Tu tem conversado com outros treinadores, com o pessoal do futebol brasileiro sobre essa circunstância do início do Campeonato Brasileiro? Qual é o tamanho do risco? Jeremias Werneck, do site UOL Sport. Olha, Jeremias, é um assunto delicado, né? É aquilo que eu falo, já quem tem que se preocupar com isso é a diretoria do clube, o departamento médico, juntamente com o nosso presidente, com a CBF. Eu acho que todo cuidado é pouco. Eu tenho visto, e durante os campeonatos estaduais, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o treinador é obrigado, veja bem, eu não estou sendo contra ou a favor da máscara, eu acho que todo cuidado ele é muito bem-vindo, mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, campeonato estadual, o treinador é obrigado a usar máscara, pode tirar para dar informação e ter que recolocar a máscara. Todos os jogadores precisam usar máscara e fazer o teste. Aí eu vejo finais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e de São Paulo, o treinador não é obrigado a usar máscara e pode levar 12 jogadores para o banco de reserva. Aí a questão é quem está opinando para que isso aconteça, tanto no estado quanto no outro. É importante perguntar sempre, lógico, segurança de todos, mas a Covid do Rio Grande do Sul não é diferente da Covid do Rio de Janeiro e de São Paulo, e vice-versa. Então é importante quem está determinando certas regras perguntar para essas pessoas se elas entendem do assunto, se elas entendem do futebol. Porque não é possível que num estado, e olha que, infelizmente a gente precisa falar essas coisas, né? Rio e São Paulo são os estados que mais óbitos a gente vem tendo. E lá, no caso do futebol, as pessoas não estão usando a máscara e podem levar 12 jogadores para o banco. Aqui já é totalmente diferente. Tem que ser igual para todo mundo. Agora você fala que nem todo mundo é obrigado a fazer o exame. Quer dizer, eu acho que todo cuidado é pouco, né? Eu acho que isso, nessa pandemia, durante o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, não pode virar uma bola de neve. Ah, esse time faz, esse não faz e vice-versa. Alguns clubes vão fazer, alguns clubes não vão fazer. Eu acho que, acima de tudo, a CBF precisa se manifestar. Na minha opinião, pelo menos, tem que obrigar todo mundo a fazer o exame, sim. Isso é uma segurança para todos, para eles e para nós. Não pode, de repente, uma equipe entrar em campo com um teste e a outra equipe não ter feito. Isso de maneira alguma pode acontecer. Ou, de repente, acontecer, infelizmente, como aconteceu hoje, deu teste positivo aí, infelizmente, para os jogadores do Goiás. Aí o jogo é suspenso, tem uma equipe dentro do campo já esperando para começar a partida. Quer dizer, aquilo que eu falei, tem que ter a compreensão? Sim, tem que ter a compreensão. Agora, o pessoal da CBF precisa se mexer porque os problemas vão acontecer, esse tipo de problema, outros problemas irão acontecer,
infelizmente, e aí não pode ter a decisão em cima da hora. Então ele já tem que pensar lá na frente, porque esse tipo de problemas aí é normal nesse mundo que a gente vive hoje. E se tratando de jogador de futebol, principalmente, jogadores estão se abraçando toda hora, estão conversando, estão suando, estão se agarrando, e aí já viu, né? Então é muito importante que a CBF decrete que todo mundo faça o teste. Doa quem doer. Não podemos, de repente, achar que é normal uma equipe, porque fez um exame há 3 dias atrás, que não precisa fazer novos exames para a próxima partida. Já que está tendo o campeonato, que é muito bom disputar, diga-se de passagem, o Campeonato Brasileiro, eu acho que todo cuidado é pouco. Renato, boa noite. Eu queria te perguntar sobre as situações do Lucas e do Orejuela, né, que saíram, tiveram problemas durante o jogo ali. Se te preocupam, né, para a sequência, e se te preocupa essa soma de pequenos problemas aí que tu tá tendo, já teve Guilherme Guedes, enfim, Vitor Ferraz e outros. Eduardo Moura, GE. Globo. Não, é normal no futebol. Hoje os dois, o Panita saiu porque no último lance aí ele teve câimbras e faltando uns 2, 3 minutos para terminar, eu não podia esperar ele voltar porque poderiam dar novas câimbras dele e de repente eu teria um jogador a menos dentro do campo. Então eu coloquei o Braz aí até pela bola aérea do Fluminense, sabia que no final do jogo o Fluminense ia começar a colocar a bola aérea e o Braz é zagueiro, é alto e já jogou aí pelo lado direito, enfim, entrou praticamente para não ter que esperar a volta do Panita, já que faltavam 2, 3 minutos. E o Lucas foi um tostão ainda que ele tomou no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente estava perdendo um pouquinho o meio, por isso que eu coloquei 2 jogadores rápidos ali, no caso o Tassiano e o Darlan, são jovens também. Saiu justamente por isso, não que tiveram uma lesão mais grave, mas as lesões elas são normais no futebol, até porque o desgaste é muito grande, um jogo a cada 3 dias, é um campeonato diferente. A gente vê numa decisão na última quarta-feira, no Grenal, que o jogo é muito pegado sempre, e foi muito disputado, e 3 dias depois a gente entrou em campo para jogar contra o Fluminense, que é outra decisão. O Campeonato Brasileiro você tem que fazer o dever de casa, e a gente enfrentou uma boa equipe, muito bem treinada. Então a gente se comportou bem, mas o jogo do futebol é muito contato, é o tempo todo, muito treinamento, muitas viagens, o desgaste é muito grande. É por isso que é importante você ter sempre um grupo bom, um grupo grande, porque muitos problemas acontecem. É lesão, é cartão, é suspensão, é mudança na parte tática, enfim, é por isso que tem que ter sempre bastante jogadores no grupo. Renato, boa noite. Pergunta sobre o Thiago Neves, que hoje entrou em campo depois de muito tempo. Ele não jogava, inclusive, antes da parada. Queria saber como está a condição física do Thiago Neves, uma avaliação do desempenho dele e se você, inclusive, consegue vislumbrar aí até uma possível titularidade, um espaço para o Thiago Neves no time titular do Grêmio. Vitor La Regina, RBS TV. O Vitor, o Thiago, ele vem de uma longa parada, né? Então é normal que não só o Thiago, como qualquer jogador quando volta de uma lesão depois de muito tempo, treinando somente a parte física, que ele sinta o jogo, porque o mais importante de tudo para o jogador de futebol é o ritmo do jogo. Então a gente vai soltando o Thiago aos pouquinhos, até para ele readquirir aquele ritmo de jogo necessário que ele precisa. Eu acho que o mais importante de tudo é que ele está recuperado das dores musculares, que ele vinha sentindo bastante. Senti um pouquinho o jogo hoje, porque não é fácil de enfrentar a equipe do Fluminense, uma equipe jovem, que o pessoal corre bastante, mas ele só vai pegar esse ritmo de jogo jogando. Se vai começar uma partida ou não, vai depender muito dele, é aquilo que eu sempre falo para vocês. São várias competições que vão começar e o desgaste é muito grande e tem espaço para todo mundo. Toda hora a gente vai precisar mudar a equipe, dificilmente a gente vai conseguir repetir os mesmos 11 jogadores e o jogador tem que estar preparado. E isso serve também para o Thiago. Renato, nas últimas edições do Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio chegou na Libertadores da América, preservou titulares na competição nacional. Você vai modificar a estratégia a partir deste ano ou vai continuar com a ideia de priorizar a Libertadores da América quando tiver um jogo no final de semana do Campeonato Brasileiro e no meio de semana a Libertadores? Wagner Martins, Fox Sports. O Wagner, começaram cedo com essa novela, hein? Começaram cedo, bem cedo.
Essa vai depender muito do momento que a equipe se encontra, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. É impossível, digamos quase que impossível, você disputar duas competições, tem mais a Copa do Brasil também, nesse nível, jogando sempre com a mesma equipe. Você pode falar, mas o Flamengo fez isso ano passado. O Flamengo pegou 4, 5 meses, jogou quase sempre com a mesma equipe e quase que pagou por isso no final do ano. Mas estava com uma gordura muito grande pela frente e acabou ganhando o Campeonato Brasileiro e gastaram 200 milhões, né? É necessário que se fale nisso, porque eles tinham um grande plantel, jogadores a nível de seleção brasileira. E deu certo como poderia ter dado errado, mas os outros clubes não têm o grupo forte que o Flamengo tem, que o dinheiro que o Flamengo tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque daqui a pouco aquilo que eu falo para vocês, quem muito quer, nada tem. Mas é um assunto para se pensar lá na frente. A gente vai ver o momento da equipe, o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, o que a gente vai precisar na Libertadores, enfim. Deixa eu quebrar a minha cabeça lá na frente, mas mais ou menos já vou adiantando para vocês. Vocês me conhecem bem, sabem da maneira que eu trabalho. E gozado que não é só o Renato que trabalha assim, não. Digamos assim que praticamente todas as equipes do futebol brasileiro. O ano passado, o Flamengo fez um pouco diferente. Deu certo. Pode dar certo de novo para alguma equipe? Pode. Mas é um preço muito alto que se paga. Boa noite, Renato. Tudo bem? Sobre o seu comando, o Grêmio conquistou diversos títulos e realizou boas campanhas em campeonatos brasileiros. Mas o título dessa competição, ele ainda não veio. Eu gostaria que você me falasse a respeito dessa situação e o que você projeta para o Grêmio nessa temporada de 2020, disputando essa competição. Felipe Bueno, Record TV. Olha, Felipe, o Grêmio entra nas competições para vencer. Eu entro no Campeonato Brasileiro para vencer com o meu grupo. Se a gente disputasse somente o Campeonato Brasileiro, aí sim, aí era outra história. Você vê que o Grêmio disputa sempre Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e o Grêmio está sempre na Libertadores. Por quê? Porque sempre chega. Seria muito bom o Grêmio disputar somente o Campeonato Brasileiro. Agora, esse de pergunta, ela é muito boa, mas aí vocês também precisam se colocar no lugar do presidente do clube, da diretoria do clube e do treinador do clube. Será que essas competições tão fortes quanto, por exemplo, Libertadores e Copa do Brasil, as equipes, os grandes clubes vão deixar de lado, não vão querer ganhar, para ir somente no Campeonato Brasileiro? Quem sustenta o clube? Uma passagem de fase de Copa do Brasil, de Libertadores, é muito alta financeiramente para o clube. Então você não pode deixar de correr atrás. O Campeonato Brasileiro ele é tão importante quanto a Libertadores e a Copa do Brasil. Agora, um grande clube como o Grêmio, por exemplo, que disputa as 3 competições, não é nada fácil. Não é nada fácil. Então você não pode... se o presidente, que é a autoridade máxima do clube, juntamente com a diretoria, me falar assim, Renato, vamos somente no Campeonato Brasileiro, vamos tentar ganhar o Campeonato Brasileiro, sem problema algum. Eu sempre falo para vocês, eu respeito a hierarquia, eu sou empregado do clube. Agora, vamos somente no Campeonato Brasileiro, né? Saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores, não pode ter cobranças. Vamos somente ficar ligados ao Campeonato Brasileiro. Não tem um presidente, não tem uma diretoria de um grande clube que vai falar isso, em hipótese alguma. Então, muita gente da imprensa acha que o Grêmio deixa de lado o Campeonato Brasileiro. O Grêmio nunca deixou de lado o Campeonato Brasileiro. A maior prova disso é que o Grêmio disputa todas as competições e chega sempre no Campeonato Brasileiro. A maior prova é isso. Tem que cobrar dos clubes que não estão na Copa do Brasil, não estão na Libertadores e não chegam no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio chega sempre. Tanto é que o Grêmio disputa todos os anos a Libertadores, porque chega no Campeonato Brasileiro. Agora, as coisas vão afunilando lá na frente, vai ficando difícil para todo mundo. E aí você tem que escolher o melhor caminho, o Copa do Brasil, o Libertadores, o mesmo Campeonato Brasileiro. Mas a gente sempre briga para ganhar todas. É muito difícil. Todos os clubes pensam dessa forma, pode ter certeza. Todos os clubes. É por isso que é importante você se preparar, tendo um grupo grande, um grupo forte, porque problemas vão ter nas competições e é importante você ter sempre um time forte em todas as competições. Só que repetir a mesma equipe vai ficar difícil. Eu volto a falar, o Grêmio não tem o dinheiro que o Flamengo tem, o Grêmio não tem o plantel que o Flamengo tem. Então fica um pouco mais difícil para a gente. Mas mesmo assim o Grêmio chega sempre. E esse ano não vai ser diferente.
Agora, volto a repetir para vocês, a hierarquia do clube. Se a ordem vier de cima, sem problema algum. Eu sempre busco o melhor para o clube, em todas as competições. Agora, muita gente acha que o Grêmio deixa o Campeonato Brasileiro de lado. Não deixa, não. Não deixa, não. E volto a repetir. Uma passagem de Copa do Brasil para uma outra fase, principalmente o Grêmio, que entra nas oitavas, uma passagem de Libertadores para a próxima fase, tem que botar no papel também. E o clube também precisa do dinheiro. Então é muito fácil criticar, o Grêmio não quer disputar o Campeonato Brasileiro, que é uma mentira. O Grêmio disputa o Campeonato Brasileiro também, sim. Só que uma passagem de fase para o clube, é isso que tem que levar em consideração também. Então, acredito eu que a gente deva fazer o que a gente vem fazendo nesses últimos 4 anos, a não ser que venha a ordem de cima. Se vier a ordem de cima, a gente obedece. Renato, o Grêmio teve várias dificuldades na noite de hoje, né? A questão também de mudança de escalação, alguns atletas que entraram na tua equipe, mas eu gostaria que você falasse do Vanderlei especificamente, né? Goleiro que chegou no início do ano, alguns torcedores chegaram a, de certa forma, contestá-lo no início, né, da sua passagem, mas hoje ele, mais uma vez, teve uma atuação firme, segura, e chegou até a salvar o Grêmio em alguns momentos. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho do Vanderlei. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Olha, Jairo, no momento que a gente trouxe o Vanderlei, a gente trouxe ele para nos ajudar. Da mesma forma que a gente trouxe o Paulo Vitor, o Júlio César, nós temos o Breno, que é um garoto que veio da base também, que é muito bom goleiro, que está com a gente. Nós temos 4 grandes goleiros. Quando a gente trouxe o Vanderlei estava no Santos e ele era cotado para a seleção brasileira. Eu lembro que ele vinha fazendo grandes atuações com a camisa do Santos. Então o Grêmio contratou um grande goleiro. E quando ele chegou, se algumas pessoas tinham algumas dúvidas, na minha cabeça não tinha dúvida alguma. A gente sabia que ele iria nos ajudar, como o próprio Paulo Vitor, Júlio César estavam nos ajudando. Então ele começou como titular, está tendo as oportunidades, tem jogado bem, da mesma forma que quando precisam de outros goleiros, eles entram e jogam bem também. O Vanderlei tem nos salvado porque é um grande goleiro. Eu acho que a maior prova está aí. Ninguém é cogitado várias vezes para chegar numa seleção brasileira se não for um bom jogador. E o Vanderlei, volto a repetir, quando ele estava no Santos, ele era muito cotado para chegar à seleção brasileira. Paulo Luz, boa noite. O Grêmio conquista os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Queria saber se há uma projeção de pontos, já que o Grêmio tem 4 jogos até a disputa da finalíssima do Campeonato Gaúcho, se há uma projeção em cima aí desses próximos jogos no Campeonato Brasileiro, até a respeito do aproveitamento do elenco, né, até esses jogos, porque o Grêmio tem uma decisão aí pela frente, o que o Grêmio projeta. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Jéssica, o Grêmio projeta fazer todos os pontos possíveis. Nós estamos satisfeitos porque tivemos uma vitória difícil. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro serão muito duros, muito equilibrados, e nós estaremos bem com 3 pontos. Iremos agora ao Ceará, teremos 5 jogos antes, né, de voltarmos para a disputa do Campeonato Gaúcho. O nosso foco agora será no Campeonato Brasileiro, porque queremos disputá-lo palmo a palmo. E quanto à rodagem do elenco, o Renato já se manifestou aqui, é uma decisão que a comissão técnica vai avaliar e vai certamente tomar a melhor conduta, sempre preservando o melhor elenco e a melhor equipe que nós possamos utilizar nas partidas seguintes. Luz, boa noite. Gostaria de começar te perguntando o que falta para o Grêmio anunciar definitivamente a ida do Everton ao Benfica de Portugal. Paula Menezes, RBS TV e Sport TV. É uma negociação que envolve um clube europeu e o Grêmio só vai fazê-lo depois que tiver com todas as garantias formais e legais definidas, né, e com toda a segurança jurídica que o clube precisa ter para fazer uma operação deste vulto envolvendo um atleta com a envergadura do Everton. Doutor Paulo, gostaria de saber do senhor, depois do jogo de hoje, que foi o primeiro do PP entre os titulares, depois da saída do Everton, qual é a pressa que o Grêmio tem para buscar um jogador para essa função?
até porque o PP é muito jovem e é certo que pode haver ainda uma inconstância, né, nas atuações do jogador. Diogo Rossi, Rádio Grenal. Olha, o PP é um grande jogador, um jogador já talhado e testado, mas é normal, né, que ele tenha jogos agora com alguma oscilação, alguns grandes jogos, alguns jogos que ele possa talvez não ser tão feliz, e nós teremos que ter paciência, nós teremos que saber que ele possivelmente não terá nos primeiros momentos o mesmo desempenho do Everton, por tudo que o Everton representava como jogador de seleção brasileira. Quanto ao aspecto das negociações ou contratações pontuais, é um assunto que a vice-presidente de futebol vem tratando com a comissão técnica, e nesse momento nós precisamos trabalhar duro e de forma privada e reservada, e assim que nós tivermos os nomes definitivamente formalizados e contratados, nós faremos os anúncios, como é uma praxe da vice-presidência de futebol. Paulo, boa noite. É Zé Alberto, da Rádio Gaúcha. Eu gostaria de saber sobre o posicionamento do Renato a respeito do campeonato, das questões envolvendo os testes e até o jogo suspenso hoje em Goiânia, jogo do São Paulo, em função de testes positivos para a Covid-19. Qual é a posição do Grêmio mediante isso? O Grêmio já tomou conhecimento de alguma ação de clubes, a preocupação e até uma sugestão do que a CBF pode fazer para que novos problemas que podem acontecer sejam resolvidos? Zé Alberto, muito obrigado pela tua pergunta, porque ela é muito procedente. O Grêmio tem se pautado, Zé, numa postura absolutamente assim de cuidados, né? Desde que nós voltamos às atividades em maio, e o nosso protocolo, os nossos processos médicos foram referências nacionais, e posso te dizer que, inclusive, certamente foram auscultados para essa formatação que a própria CBF vem implementando no Campeonato Brasileiro. Nós não chegamos no nosso CT sem ser testado. Qualquer um que tenha mais de 37,3, 37,4, imediatamente vai para fazer os exames, né, sorológicos até o PCR. Quanto a esse problema que o Renato levanta, e levanta com propriedade, é no sentido que se tenha cuidado e agilidade no resultado. Porque o Campeonato Gaúcho com a Federação Gaúcha, nós recebemos os testes um dia anterior, ao meio-dia, vamos dizer, do Grenal, que foi disputado quarta-feira à noite, ao meio-dia nós já tínhamos todo o resultado, e sabíamos que não só os 23 atletas mais o treinador, mas toda a delegação dos 31 que iam participar do jogo tinham sido testados, e nós sabíamos quem estava apto e quem não estava apto. O que nós pretendemos, e estamos acionando o nosso corpo médico, e principalmente o Dr. Rabaldo e o Dr. Márcio, que tem contato direto com a CBF, é no sentido do Grêmio cooperar, ajudar, no sentido de que esses processos médicos, se puderem, sejam mais ágeis, no sentido de que os clubes tenham conhecimento com antecedência para não voltar a ocorrer o que ocorreu hoje lá em Goiás. Doutor, boa noite. O Renato, na entrevista coletiva, falou sobre a situação envolvendo a busca por um reforço para o ataque, e falou sobre a situação do Everaldo, ex-Grêmio, que inclusive passou pelo Grêmio e hoje joga no futebol japonês. De fato, existe o interesse, existe uma negociação para a vinda desse jogador? Qual a situação no momento? Obrigado, Geison Lisboa, Rádio Guaíba. Geison, o Everaldo é cria da nossa base. Até o nome dele é uma homenagem ao nosso grande Everaldo, campeão do mundo. Então, certamente é um jogador ao qual nós temos muita admiração. Mas o que nós estamos fazendo nesse momento, volto a dizer, a vice-presidência de futebol, o departamento de futebol, a comissão técnica, é avaliando o mercado. Nós sabemos, e o Renato já disse aqui anteriormente, que serão contratações pontuais, e pelo momento da excepcionalidade do futebol, e assim deve ser sempre, nós não podemos errar. Então nós estamos fazendo uma avaliação criteriosa, e no momento adequado, quando nós tivermos com isso encaminhado, formalizado, e os atletas possivelmente contratados, a vice-presidente de futebol, com a direção do clube, fará o anúncio para toda a opinião pública do Rio Grande do Sul e brasileira. Paulo, eu queria lhe questionar a respeito do lateral esquerdo que o Grêmio procura. Hoje, por exemplo, foi uma partida onde o Grêmio tinha 12 vagas para o banco de reservas e só tinha 2 laterais à disposição, o Orejuela e também o Bruno Cortes. Como é que o Grêmio está trabalhando para buscar esse reforço para a lateral esquerda, principalmente? Já existe algum nome sendo contatado e negociado? Taigor Jank, da Bandeirantes. Taigor, primeiramente eu quero dizer para ti que nós estamos muito satisfeitos porque o Cortes
e o Guilherme Guedes têm correspondido amplamente às expectativas, não só do treinador, da comissão técnica, mas da própria torcida, porque tiveram atuações de muito bom nível ou até de excelente nível, poderia-se dizer. Nós estamos cuidando disso, e a gente nunca negou isso, que no momento oportuno nós tentaríamos fazer a reposição da perda do Caio Henrique. Estamos trabalhando para isso com afinco, né? Não é fácil, são tratativas realmente que demandam muitos interesses ou muitas vinculações, né? Mas estamos trabalhando seriamente para repor essa posição e volto também a reiterar. O segredo do negócio, às vezes, é a gente trabalhar de forma reservada e privada. Boa noite, Paulo Luz. A janela de transferências internacionais para jogadores que estão fora do Brasil entrarem aqui, ela termina nessa segunda-feira. O Grêmio vai contratar alguém que está fora do Brasil? E o Grêmio está trabalhando com a CBF para fazer aqueles procedimentos de antecipar a documentação e conseguir utilizar esse jogador, inscrever ele depois do prazo, já dando início ao processo burocrático na confederação? O Grêmio vai contratar alguém que está fora do Brasil? Jeremias Werneck, UOL Sport. Boa noite, Paulo Luz. Jeremias Werneck, boa noite. Se eu te responder, e a tua pergunta é muito inteligente, né? Se eu te responder sim ou não, eu praticamente estarei te dando uma pista, e vocês são muito inteligentes e certamente amanhã vocês já estarão anunciando possivelmente quem seja. Então, eu volto a dizer que nós estamos tratando disso com muito critério, com muita responsabilidade, né? E de forma muito intestina no clube, e no devido momento nós faremos o anúncio. Boa noite, Paulo Luz. Eu queria perguntar para o senhor sobre a situação do Ferreira. A gente sabe que existe esse imbróglio judicial e existe também um distanciamento, digamos assim, entre as partes, mas a saída do Everton pode mudar esse cenário, pode fazer o Grêmio retomar algum contato com o Ferreira, seu procurador, para buscar um acerto de contas ali e renovar com o Ferreira? Cito isso porque é um jogador a menos, né, no elenco, que seria justamente para essa função. Eduardo Moura, GE. Globo. Eduardo, eu reitero o que eu já tenho dito em entrevistas passadas. A partir do momento que esse processo foi judicializado, ele sai da competência da vice-presidência de futebol e passa a ser uma responsabilidade da vice-presidência especializada, que é o departamento jurídico do clube, e quem comanda esse departamento é o Dr. Nestor Rai. Paulo, boa noite. Eu gostaria que falasse sobre a sequência de jogos que o Grêmio terá no Campeonato Brasileiro, também depois pela Libertadores, Copa do Brasil mais à frente. A importância, além de novas contratações, a questão dos garotos da base, né? Da valorização que o Grêmio dá aos garotos da base. A importância para que o Grêmio mantenha um grupo qualificado, mesmo com essa sequência grande de jogos, né? O Renato podendo aí ter alternativas para a equipe. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Jairo, a importância é muito grande, ela é estratégica, né? Mas ela já está consolidada. Isso é um aproveitamento que o Renato vem fazendo jogo a jogo. E o maior exemplo que nós tivemos foi a vitória do Grenal de Caxias do Sul, quando em determinado momento nós tínhamos 6 atletas advindos da categoria de base atuando. No Grenal da última quarta-feira, o segundo gol foi por sinal, um gol muito bonito do Isaac. E hoje o Isaac voltou não só a já sair jogando como titular, como nós tivemos o PP, que também jogou hoje praticamente a primeira vez como titular, substituindo o Everton, e durante o jogo ainda tivemos o ingresso do Darlan, né? Então é uma política do clube, a gente fica muito satisfeito porque isso vem nos proporcionando ganhos desportivos e também ganhos financeiros, como é agora essa transação que está em curso aí do Everton. Então é uma política completamente definida e consolidada de clube que nós vemos praticando desde 2015, 2016. Obrigado, doutor Paulo Luz. O Grêmio se representa nesta segunda-feira às 15h30 no CT Presidente Luiz Carvalho. Uma boa noite a todos, uma boa semana.
e o Grêmio trouxe um grande goleiro. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Paulo Luz, vice-presidente de futebol, será o próximo a conceder a entrevista coletiva.